Olá, amados e queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar o Evangelho do dia. O Evangelho do dia de hoje está em Mateus, no capítulo 25, do 31 ao 46. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, me deste comer, eu estava com sede, me deste beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizerdes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não foste me visitar. E responderam também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou nu, doente, ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ora, amados, o Evangelho de hoje, Jesus vem nos falar da sua vinda. Quando ele vier, então ele vai julgar e vai separar, né, os cabritos das ovelhas. Isso é o que o Evangelho de Jesus quer nos ensinar no dia de hoje, que haverá um juízo. Jesus virá na sua glória. E quando ele vier, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Aqueles que fazem parte do seu rebanho, a sua ovelha, as suas ovelhas, os justificados, os justos. Aqueles que ouviram a palavra de Deus e colocaram em prática. Aqueles que viveram o Evangelho. Aqueles que buscaram o Senhor. Estes irão para a sua direita. Mas aqueles que ouviram, mas não quiseram praticar, não puseram em prática, não obedeceram a palavra de Deus, rejeitaram o Senhor, rejeitaram e não fizeram a vontade de Deus, estes serão colocados à sua esquerda. E tristes serão para aqueles que não obedeceram a Deus, não quiseram servi-lo de coração, porque irão para o fogo eterno, para o tormento,
para a separação de Deus total. Que isso não aconteça conosco, mas que nós sirvamos ao Senhor com alegria, buscamos ao Senhor, vivemos a sua palavra, não só ouvimos, não só lemos, não, mas colocamos em prática, como o Evangelho nos pede aqui, que praticamos, porque haverá um juízo, haverá uma cobrança naquele dia, quando chegarmos diante do Senhor, as nossas obras estarão diante do Senhor, e elas serão provadas no fogo. Então, amados, vamos servir a Deus de verdade, vamos praticar o Evangelho. Não é fácil, não é. É uma luta diária, é uma luta constante. Precisamos querer, precisamos buscar a Deus, precisamos buscá-lo, a sua graça, na oração, no jejum, nesse tempo quaresmal, buscando ao Senhor, para que possamos vencer vencer as adversidades, vencer tudo aquilo que quer nos atrapalhar, tudo aquilo que quer nos tirar da presença de Deus. E façamos como ensina o Evangelho, façamos como as suas ovelhas, os justos que receberam o Senhor, que serviram o Senhor, não só com palavras, não só com crença, não, mas com obras. Porque a fé tem que vir acompanhada de obras. A fé sem obras, ela é morta, não serve para nada. Agora, a fé que dá frutos, a fé que frutifica, o que Jesus disse? Aquela vara que está em mim, eu a limpo para que dê frutos. Mas aquela que está em mim e não dá frutos, essa ele corta e joga fora. Então que possamos dar frutos bons, para a glória de Deus, vivendo o Evangelho. Temos bastante exemplo de santos, de homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós e que frutificaram lindamente e que são faróis para nós. Possamos servir ao Senhor com alegria, com atitude, com atos, com obras, para a glória de Deus. Não para nos aparecer, para querer chamar atenção para nós, mas para a glória de Deus e para o bem da sua igreja. Que Deus nos abençoe e nos ajude a servir com alegria ao Senhor. Abraço.